Olha, se você é um tipo de pessoa que se considera ansiosa, nervosa, agitada, tem uma coisa que hoje em dia a gente chama de síndrome do pensamento acelerado, eu quero te fazer um convite. Fica nesse vídeo até o fim, porque aqui você vai identificar e encontrar os 6 níveis de ansiedade e como você consegue combater todos esses níveis de ansiedade para que sim, você tenha uma vida mais tranquila, mais leve e muito mais prazerosa de se viver. Se você não me conhece, quero te dar as boas-vindas. Meu nome é Cláudio, sou especialista em desenvolvimento pessoal e gosto de fazer com que as pessoas se tornem protagonistas da própria vida. Então, eu quero que você aqui dentro do meu canal, eu quero que você entenda que você vai parar de ser somente um espectador da sua vida e você vai passar a ser um protagonista, aquela pessoa que escreve a tua própria história de uma forma linda e maravilhosa, do jeito que você quer. Então, vamos lá que eu quero explicar para vocês como que funciona todo esse nível de ansiedade. Eu tenho certeza que você, em algum momento da sua vida, ou até nesse exato momento, você é uma pessoa ansiosa. E se você é uma pessoa ansiosa, eu quero que você entenda que isso é muito comum. Talvez normal não, mas é muito comum. Ser comum significa que muita gente tem, mas ser normal, eu quero que você não aceite isso, porque nunca vai ser normal ser ansioso. Mas vai ser muito comum você ver que outras pessoas estão sim com esse pensamento acelerado. E o ansioso, por que ele fica ansioso? Porque ele tem informação demais, ele tem oportunidade demais e ele não consegue se mexer por causa disso e ele fica estressado. E aí, como que funciona esses níveis de ansiedade? Eu vou pegar uma referência aqui bibliográfica do Augusto Cury, um livro chamado Ansiedade, e fica a recomendação aqui para vocês, se caso vocês tiverem vontade de ler. É um livro super fácil, super simples, pequeno, e ele vai te dar uma clareza muito grande. E aqui eu vou sintetizar aquilo que ele falou e dentro da minha interpretação, o que eu julgo que você pode fazer e que eu também enxerguei em alguns momentos aqui, níveis que eu estou de ansiedade e como que eu vou tratar isso para que a minha vida fique mais tranquila e mais calma. Vamos lá. Esses 6 níveis de ansiedade, ou que a gente chama de síndrome do pensamento acelerado, o SPA. A síndrome do pensamento acelerado ou ansiedade, ela possui 6 níveis de acordo com a literatura. E aí o que acontece? Qual é o primeiro nível? O primeiro nível é aquela pessoa que vive distraída. E eu tenho certeza que você conhece alguém ou você é essa pessoa que é o distraído da vez. O que é essa pessoa distraída? É aquela pessoa que viaja quando você está falando. É aquela pessoa que você está falando com ela e você fala assim, você prestou atenção? Aí a pessoa, oi? Ela fica toda perdida. Se você é esse tipo de pessoa, sinto te dizer que você é uma pessoa muito chata, porque as pessoas não gostam de gente assim. Mas assim, aquela pessoa que vive muito distraída, está no mundo da lua, às vezes você está falando com ela, ela está simplesmente... Nossa, viajando, e eu não estou falando nada de doenças aqui, como TDAH, ok? Se você é uma pessoa que vive distraída, sem ter nenhum diagnóstico médico, clínico de algum tipo de doença, você é uma pessoa que está no primeiro nível de ansiedade, é o nível distraído. Então, assim, sempre quando a pessoa está conversando, ela treme os pés, treme as mãos, ela procura alguma coisa para encostar, para se mexer, porque ela é uma pessoa que ela está ansiosa. Ela está no momento assim, que ela está inquieta ali. Ela não consegue ficar sentada no ambiente, respirando e prestando atenção naquilo que está sendo falado. Esse é o primeiro nível de ansiedade que eu quero que você guarde para você. É o nível do distraído. O segundo nível de ansiedade é o nível de não desfrutar da trajetória. E o que é esse segundo nível? Esse segundo nível é aquela pessoa que ela vai começar algo e ela já quer saber o final. Vamos a alguns exemplos. Aquela pessoa que vai começar um livro, ela pega o livro, ela já puxa a última página para ver quantas páginas tem, para ela ver o quanto tempo que ela vai demorar para ler aquele livro. Ou é aquela pessoa que ela vai ver um filme, ela vai botar na Netflix ou qualquer outro streaming lá, e ela quer ver quantos minutos tem o filme, porque ela acredita que se for muito longo ela não vai assistir, porque ela está perdendo tempo. Então, essa pessoa que não desfruta a trajetória, é um momento assim que eu vejo que muitas pessoas estão, quando ela até com música, gente. Até com música as pessoas elas estão ficando ansiosas com isso. Ela vê que a música tem 7, 8 minutos, ela fala, eu não vou escutar, é muito longa. Quando você vê um vídeo nas redes sociais, aqui você está em uma, mas quando você vê um vídeo de 1, 2 horas nas redes sociais, você normalmente não tem paciência para assisti-lo. Eu vejo hoje que as pessoas não querem mais assistir o podcast, que virou uma fama muito grande aqui na internet. As pessoas querem ver os cortes
Você está vendo como o ser humano está ficando mais ansioso? E se você é esse tipo de pessoa que não desfruta da trajetória, quero que você entenda que você está nesse segundo nível. Você fala assim, Cláudio, eu já sou distraído e eu não desfruto da trajetória. Beleza, então se você sabe que você está no primeiro nível, você ultrapassou. Ou seja, todos esses níveis aqui, você vai subindo eles, né? Você vai elevando eles. Então, assim, se você está no segundo nível, é porque você também já está no primeiro, ok? Então, é aquele tipo de pessoa que, assim, não desfruta nada da trajetória, ela vai viajar, é aquele tipo de pessoa que vai viajar, ela quer chegar logo. Ela entra no avião, ela quer saber a linha de chegada, ela entra no ônibus, ela está esperando chegar logo no momento. Então, assim, ela não está curtindo nem um pouco da trajetória. Mas, Cláudio, uma viagem não é tão prazerosa. Pode ser escutando uma música, ouvindo um podcast, fazendo alguma coisa que vá te distrair ou admirando a paisagem que você está. Então, começa a prestar atenção nisso, se você não curte a trajetória, ok? O terceiro nível de ansiedade é o nível de não cultivar o tédio. É aquela pessoa que ela tem dificuldade de ficar parada. É aquela pessoa que ela está sempre procurando alguma coisa para fazer. Ela está inquieta. É aquela pessoa que eu tenho certeza que você conhece alguém ou você é desse tipo que quando chama para festa é a primeira a querer sair. É a primeira a já se aprontar e falar, não, vambora, eu quero ir para a festa. É aquela pessoa que ela é a primeira a se animar para fazer alguma coisa. Quando você oferece ou fala que tem alguma nova novidade para ser feito, é aquela primeira pessoa que vai dar o estalo e vai falar assim, eu quero isso para mim. E aí, esse tipo de pessoa que não cultiva o tédio, o que acontece? Ela é muito animada naquele exato momento, mas quando chega de fato o momento, ela fica entediada com pouco tempo. Como assim? Vou dar um exemplo para você entender. Imagina que você vai a uma festa, você é essa pessoa ansiosa que quer e que não cultiva o tédio. Você vai se aprontar para uma festa, você se arruma, você chega na festa e aí dentro dessa festa você chega no meio da festa, 1 hora de festa, 2 horas de festa, você fala assim, nossa, eu quero ir embora. Não tem outro lugar para ir não, mais divertido? Não tem um lugar mais legal para eu poder ir? Não tem um lugar mais prazeroso para a gente poder curtir? É aquela pessoa que, quando ela está no meio do negócio, ela já quer ir para outro porque ela já está de saco cheio e ela quer conhecer outros lugares. Beleza? Esse é o terceiro nível de ansiedade. O quarto nível de ansiedade, passamos da metade, é o nível de que não suporta os lentos. Eu conheço muita gente assim. E se você é esse tipo de pessoa, preste atenção nisso. Tem muita gente que odeia gente lenta ou gente lerda. E eu quero que você entenda que existe a diferença entre uma pessoa paciente e uma pessoa lerda, ok? Uma pessoa lerda é porque ela não quer fazer, ela está de má vontade. A pessoa lenta ou uma pessoa paciente é uma pessoa que ela está no tempo dela. E essa pessoa que não suporta gente lenta, ela fica nervosa quando ela vê gente lenta. No trânsito, no trabalho, na vida. A pessoa demora a responder no WhatsApp, ela já fica tensa. A pessoa demora a fazer alguma coisa, a pessoa já fica nervosa. Ela fica extremamente irritadiça quando ela tem que explicar 2, 3 vezes a mesma coisa para a pessoa. Se você é esse tipo de pessoa, atente-se a isso. Porque esse tipo de pessoa, ela pega com muita facilidade as coisas, mas ela não consegue entender por que as outras pessoas não pegam com tanta facilidade aquilo que ela está pegando. Então, por exemplo, se eu passar um trabalho novo para você, você às vezes vai pegar com muita facilidade. Em questão de dias, você vai pegar com muita facilidade. E aí você tem que passar esse trabalho que você está fazendo para outra pessoa. E a pessoa vai demorar semanas. Você vai ficar muito estressado, você vai ficar muito nervoso porque a pessoa não está pegando o mesmo nível que você. E isso te irrita. O quinto nível de pessoa ansiosa é o nível que prepara as férias 10 meses antes. Esse daqui, para mim, hoje, é um dos níveis mais perigosos. Para mim, é um dos níveis assim que eu conheço de pessoas que, do meu ciclo de amizades, é o nível que eu julgo mais perigoso. É o nível que prepara as férias 10 meses antes. É aquele nível de pessoa que ela está preparando o Réveillon no Carnaval. A gente está em março e a pessoa já está pensando no final de ano. É aquela pessoa que a gente está entrando na Páscoa e já está pensando em presente de Natal. É aquela pessoa que ela está
querendo entrar logo de férias e se livrar, às vezes, de um ambiente de trabalho, ela quer se livrar logo de uma família, ela quer se livrar logo de alguma coisa, ela quer uma pessoa extremamente ansiosa que ela fala assim, meu Deus, eu quero sumir daqui. E aí, o que acontece com esse tipo de pessoa? Ela tem uma ansiedade muito grande. Ela vive essa ansiedade até chegar o momento que ela vai descansar. É as férias dela que ela vai embora. Quando ela vai embora, chegou o momento de férias dela, ela dá tchau para todo mundo, ela some. E aí o que acontece? Ela sumiu. No terceiro, quarto dia, ela começa a ficar irritada. Por quê? Porque ela acabou toda a rotina que ela estava fazendo anteriormente. E ela começa a sentir falta. Quando ela começa a ficar muito à toa, ela começa a ficar muito inquieta, ela começa a ficar muito irritada, fala assim, meu Deus do céu, eu quero voltar para minha rotina, não aguento mais férias. Eu tenho certeza que você já conhece alguma pessoa, ou já conheceu, aquela pessoa que fala, quando voltou de férias, ela fala assim, eu não aguentava mais ficar de férias. Olha isso. Olha isso. A pessoa que não aguenta mais ficar de férias, ela não aguenta mais descansar. Ela fala assim, eu não aguento mais. Eu precisava voltar a trabalhar. Então é aquele tipo de pessoa que ela está preparando as férias durante muito tempo. Quando chega o exato momento que é para ela curtir, ela quer ficar uma semana descansando, no segundo, no terceiro dia ela já está apavorada e desesperada querendo voltar a trabalhar. Olha isso, que nível de ansiedade que a pessoa chega, e para mim esse hoje é o mais preocupante do meu ciclo de conhecidos e de relacionamento. E aí a gente vai para o último nível de ansiedade, que esse de fato é o mais perigoso, esse de fato é o nível mais assustador e é o nível que mais preocupa todos os seres humanos, os médicos e os cientistas, que é o nível de fazer aposentadoria em um deserto. Esse nível de pessoa é eu conheci poucas pessoas assim, até pelo fato da minha pouca idade, e eu às vezes acabo conversando com pessoas de baixa idade, então eu não conheço muitas pessoas que estão próximas de aposentar. Mas as poucas pessoas que eu conheci próximas de aposentar e faziam da aposentadoria um deserto, ela contava os anos, contava os meses para parar de trabalhar. É aquela pessoa que ela contava no calendário, olhando o calendário tintim por tintim para chegar a hora dela parar de trabalhar. Ela não aguentava mais o ambiente de trabalho, as férias já não faziam mais diferença. Ela precisava às vezes de semanas, de meses de descanso, e ela, de fato, ela começou a planejar demais isso. E o que acontece quando essa pessoa está próxima de se aposentar? Ela fica muito ansiosa, assim como o nível anterior, ela está muito ansiosa fazendo os planos para chegar a hora da pausa de vez, e quando chega a pausa de vez, ela não vai mais voltar a trabalhar naquele ambiente. E aí o que acontece? Ela fica uma semana muito bem, ela fica 2 semanas cambaleando para bem, na terceira semana ela já começa a sentir muita falta. E aí na quarta semana ela já começa a ficar um pouco mal, na quinta semana ela já começa a entrar em desespero e daqui para frente só vai piorando. Esse tipo de pessoa é muito perigosa porque é um tipo de pessoa que tem uma tendência a ter depressão com muita facilidade. São pessoas que estão próximas de se aposentar, elas precisam fazer um tratamento psicológico e às vezes até mesmo psiquiátrico, pelo fato da ansiedade estar tomando tanto conta dela que quando ela parar e ela de fato vê que ela não vai conseguir mais voltar, ela vai entrar em um estágio de depressão, um estágio de conflito e de desespero muito grande. Então, esse tipo de pessoa, ela começa a se sentir inútil quando ela não está fazendo mais nada. Ela fala assim, meu Deus, eu não estou fazendo nada. Eu era produtivo de 8 às 18 ou de 8 às 8 da noite e agora eu não tenho mais nada para fazer. Ela curte os primeiros momentos, mas depois ela começa a se sentir extremamente inútil. E esses são os 6 níveis de pessoas ansiosas. Esses são os 6 níveis de síndrome do pensamento acelerado. E eu quero que você entenda que você precisa identificar em qual estágio que você está. Se você está no primeiro, no segundo ou até no sexto, tudo tem uma solução. E eu quero te dizer isso porque se você está dentro desse estágio, se você está dentro de qualquer nível, eu quero que você entenda que tudo tem solução. O ser humano é um ser extremamente adaptável.
Então eu quero que você entenda que ao mesmo tempo que você se adaptou para uma coisa ruim, você se adapta para uma coisa boa, na mesma velocidade. Então eu quero que você entenda que se você fica entediado com muita facilidade, você consegue tirar esse tédio também com uma certa facilidade. E aqui eu vou te apresentar as soluções para cada tipo de nível, para você sim entender em qual nível que você está e como você consegue solucionar esse tipo de ansiedade, esse tipo de pensamento acelerado que você está tendo em cada estágio da sua vida, ok? Então, vamos ao nosso primeiro nível de ansiedade, que é o nível distraído, é aquela pessoa que fica viajando enquanto está falando ou fica tremendo demais a mão, a perna, ou treme alguma parte do corpo, ela pega uma canetinha, aí fica rodando com a canetinha, pega uma folha e fica folheando, ela sempre precisa de alguma coisa para ficar mexendo, ou anéis. Tem gente que tem anel e eles falam que esse anel aqui, eles falam que é para ansiedade, para você ficar rodando, nunca rodei ele, mas muita gente às vezes acaba tentando pegar alguma coisa, algum objeto para ficar mexendo, ela não consegue ficar parada. E qual é a solução para esse tipo de pessoa distraída, né? Eu quero te dizer o seguinte, normalmente essa pessoa ela fica muito inquieta quando ela está com outras pessoas. E eu quero que você se interesse mais. Eu não quero que você seja interesseiro, mas eu quero que você seja interessante, que você se interesse nessas pessoas. Quando você está com uma pessoa, às vezes você está prestando mais atenção na sua mão, em alguma coisa que você está tremendo, eu quero que você preste atenção. Eu quero que você escute com o coração. Porque às vezes a gente só está escutando com o ouvido e sai pelo outro. Mas eu quero que você escute aqui e que entre aqui dentro. E que você preste atenção naquilo que ela está falando. Se interessa mais, questione mais, pergunte mais. A pessoa vai falar assim, ai Cláudio, eu estou super bem. Sério? Me conta, por que você está bem? Nossa, eu estou super mal. Sério? Me conta, por que você está mal? Se interessa mais, deixa a pessoa falar. E depois que a pessoa falar, fale também. Acalme um pouco o seu coração e não fique tão acelerado, nervoso. Esqueça o relógio na hora que você está nesse momento. Aproveita o momento. Nem que seja um café que você vai tomar com um amigo ou com uma amiga, ou quem quer que seja. Nem que seja um bate-papo, nem que seja uma reunião de trabalho. Preste atenção, esteja ali. Eu te garanto que se você estiver ali, você vai fazer bem para você mesmo e você vai fazer bem, trazendo para a área profissional, você vai ser muito mais eficiente nessa parte profissional, porque você vai estar ali prestando atenção, você vai estar ali focado, você vai estar ali de fato prestando atenção naquele exato momento e você vai poder sim trazer algum tipo de solução, algum tipo de agregamento que você vai poder dar para a empresa. Então, essa é a primeira solução para a pessoa distraída. E além disso, se você é muito distraído, você treme a mão, se você começa a ficar muito inquieto, eu vou te dar uma dica que eu faço comigo mesmo, eu me autoanaliso. Então, todo momento que eu estou sentado ou que eu estou conversando com alguém, e se eu começo a ficar muito oriçado, se eu começo a querer mexer em alguma coisa, eu me autoanaliso. E aí eu começo a falar assim, caraca, eu tô tenso. Se eu tô tremendo a perna, ou se eu tô tremendo a mão e tipo, tô querendo pegar uma caneta e ficar mordendo e ficar mexendo, se eu percebo isso, eu começo a fazer uma autoanálise e falo assim, eu tô ansioso. Relaxa. E eu conversando comigo mesmo dentro de mim, a pessoa não precisa saber. Eu falo assim, relaxa. E aí eu começo a dar uma segurada. E aí eu tenho que me controlar, porque você não pode deixar a tua mente te controlar. Você controla o teu barco, não é outra pessoa que controla e não é a tua mente que controla. É você que vai controlar o seu barco. Então você tem que entender que o controle está dentro de você, então você precisa saber se controlar. Então faça esse tipo de atividade e isso é bem legal, porque você começa a ver que você tem um autocontrole e é muito bacana. Você consegue se segurar a um ponto que vai te fazer bem. Você vai ficar meio nervoso no início, as primeiras vezes, mas depois você vai falar assim, ih, caraca, maneiro, eu tenho um poder de me controlar e de controlar a minha ansiedade, ok? Então assim, esqueça o relógio, desfrute aquele momento, ok? Essa é a solução para a pessoa distraída. A solução para aquela pessoa que não desfruta a trajetória, aquela pessoa que já quer ver o final do filme, ela já quer ver a última página do livro, eu quero te dar uma dica para o seguinte,
curta mais as coisas. Eu já estive nesse momento, em alguns momentos eu vivo isso. É aquela pessoa que gosta, que não se importa em receber spoiler de filme porque ela quer saber logo o final. Ela quer saber quem morre no fim do filme, ou ela quer saber o que acontece no final. Então, começa a curtir mais as coisas. Vá para um ambiente de calma. Ah, Cláudio, não tem um ambiente de calma na minha casa. Vai para a natureza, vai para um parque, vá para algum lugar que você possa ficar sozinho. Isso é uma dica que eu vou te dar de coração porque eu faço isso comigo, todas as semanas. Procure uma meditação e eu quero que você entenda que o tempo ele é finito, ou seja, o tempo ele acaba. Então, se você não desfrutar a trajetória, uma hora você vai morrer. E eu também. Então, se a gente não curtir um pouco daquele momento, daquela trajetória, daquela viagem, daquele filme, o que vai ter valido a pena? Nada. Entenda que você não é imortal. Você vai para o cemitério assim como todos nós aqui. E todas as pessoas que estão assistindo ou que aqui habitam o nosso planeta, elas vão morrer. Então eu quero que você entenda que você não é imortal. Curta um pouco mais o processo. Para de ficar pegando o celular a toda hora e querer tirar foto de tudo e curta um pouco. Tira uma foto mental, olha para aquele ambiente, olha para aquela paisagem e curta aquilo. Aproveite um pouco mais, desfrute da trajetória, porque isso sim vai te agregar demais na vida. Eu vou te dar um conselho que é uma das coisas que eu faço bastante. Todas as semanas eu gosto de correr e eu gosto de correr montanhas. Então aqui na minha cidade tem muitas montanhas e eu gosto de subir muitas montanhas. E essas montanhas que eu subo não tem ninguém. Por incrível que pareça, no horário que eu vou, não tem um ser humano vivo lá. E aí, eu fico lá. E quando eu subo a montanha, eu olho a paisagem, eu curto, eu acho aquilo lindo, eu agradeço por estar ali. No momento que eu estou treinando, eu paro de treinar, de correr, eu fico olhando a paisagem e eu falo assim, nossa, que magnitude, que coisa maravilhosa. Será que você está aproveitando um pouco disso? Você não precisa subir uma montanha para fazer isso, uma caminhada no parque ou uma caminhada na rua, você consegue aproveitar um pouco disso. Olha os passarinhos voando e começa a aproveitar um pouco. Eu não estou falando para você ser uma pessoa zen, paz e amor, mas eu estou falando para você ser uma pessoa que curta um pouco mais a trajetória, que curta um pouco mais o processo que você está vivendo. Às vezes a gente quer chegar logo, a gente quer o sucesso, a gente quer o monte de seguidor, a gente quer um monte de visualização, a gente quer um monte de curtida nas redes sociais. A gente não está curtindo o processo de construção. Construa isso. Eu acabei de criar um canal no YouTube e vocês estão podendo assistir agora. Curta o processo, se não vai ter nenhuma visualização, não tem problema, eu estou curtindo o processo de fazer isso aqui. Curta um pouco desse processo de construir algo. Isso é muito importante para a sua vida, ok? Então, desfrute um pouco mais da trajetória. Vamos para o terceiro nível, que é aquele nível da pessoa que não consegue ficar entediada. É aquela pessoa que ela sempre está arrumando alguma coisa para fazer, de qualquer forma ela precisa fazer alguma coisa. E aí eu quero que você entenda que a primeira coisa que você precisa fazer, e que eu utilizei para a minha vida, é começar a ver coisas que você fazia antes e que hoje você não consegue mais. Vou te dar um exemplo básico, e eu tenho certeza que a maioria das pessoas que vão assistir esse vídeo vivem isso hoje. Quando você vai ao banheiro, você leva o seu celular? Quando não tinha celular, como que você fazia? Eu falo isso para vocês porque às vezes pode parecer muito bobo, mas coisas que a gente não fazia, levar o celular para o banheiro, e hoje a gente faz. A gente não consegue ficar sentado no vaso, desculpa o termo, mas a gente não consegue ficar sentado no vaso cagando sem o celular. Não é para você curtir o cocô, mas assim, cultiva o tédio, pô.
O ócio é muito importante. Quando você está tomando banho, as pessoas têm que botar uma música, têm que botar um podcast, têm que botar alguma coisa. Meu Deus! Curta o banho. Curte o banho. Curte você sentado no vaso. Cultiva um pouco do tédio. Sabe? Tem momentos que a gente não tem hoje, que a gente acha que o mundo é para ser produtividade a 1000, 100%. Não, calma. Calma, a vida é muito mais leve do que isso. Você não precisa se martirizar tanto. Você não precisa ser tão acelerado. Você tem que ter produtividade? Óbvio que você tem que ter. Mas você não precisa... Não significa que produtividade é trabalhar muito, é trabalhar melhor. Leva isso para a tua vida. Produtividade não é fazer muito, é fazer bem feito. Então, assim, às vezes você está querendo fazer muito e você não tem produtividade nenhuma. Só para você ter uma ideia, o brasileiro é um dos povos mais improdutivos do mundo. A gente tem a maior carga horária de trabalho e a gente é um dos povos no Brasil, um dos povos no mundo que menos é produtivo. Ou seja, a gente fica em média 10 a 12 horas de trabalho diário e a gente produz menos do que todas as outras nações aí no mundo. Então, só para você ter uma ideia, a gente fica muito tempo trabalhando, mas a gente não é tão produtivo. Existe alguma coisa errada aí. Ou seja, você consegue fazer mais com menos. Então, entenda isso, ok? E cultivar o tédio, eu quero que você saiba que existem momentos de paz. O mundo não vai acabar. Se você não tiver nada para fazer, que seja, não tem nada para fazer, beleza. Vou botar um vídeo idiota para ficar assistindo. Vou ficar ali paradinho, sem fazer nada. Vou sentar no banco de uma praça e ficar olhando para o nada. Você não tem que se sentir e se achar um vagabundo por você estar parado. Você não tem que se sentir uma pessoa improdutiva ou inútil por estar parada. Cultiva um pouco do tédio. Eu não estou falando para você ficar o dia inteiro à toa, mas eu estou te falando para você pegar pelo menos 1, 2 dias na sua semana e você descansar de fato. Eu digo isso porque eu utilizo um exemplo meu. Eu era um cara, e ainda sou um pouco, que é extremamente workaholic, é viciado em trabalho. Então, às vezes eu estou sábado, domingo trabalhando. E às vezes eu não paro. E aí eu falo isso para vocês assim como eu estou falando para mim, porque tudo que eu falo para vocês reverbera para mim. Que é o seguinte, cultiva um pouco o tédio. Às vezes as melhores ideias vêm no momento de tédio. Só para você ter uma ideia, que eu vou te dar um exemplo muito legal que eu tenho certeza que você vai saber. Isaac Newton só conseguiu entender o momento, o estágio, e ele conseguiu criar as leis dele, entender sobre a gravidade, porque ele foi ficar à toa sentado numa árvore e a maçã caiu na cabeça dele. Então você está entendendo as minuciosidades que eu estou te falando? Às vezes o tédio é um momento de eureka. Às vezes o tédio é aquele momento de, nossa, me veio uma baita de uma ideia. Então às vezes cultiva um pouco disso. Você não precisa ficar o dia inteiro à toa, mas sabe que tem momentos para você ficar de bobeira? E está tudo bem. Você não é uma pessoa improdutiva por isso. Você é uma pessoa que está buscando ficar descansando. Porque o cérebro em extrema atividade, você não é uma máquina. E sabendo que você não é uma máquina, você precisa produzir. E você precisa produzir não toda hora, porque a máquina não aguenta. Se você deixar um carro ligado o dia inteiro, ele não aguenta. Então, assim, entenda isso. Beleza? Vamos para o quarto nível de ansiedade, que é aquela pessoa que odeia gente lerda. Não suporta os lentos. Eu quero te dar uma solução para o seguinte. Eu quero que você entenda que todo mundo tem seu tempo. Isso é uma coisa que eu aprendi quando eu tinha meus 18 anos. Quando eu fui fazer uma atividade, não lembro o nome, mas eu fui fazer uma atividade com uma psicóloga e ela falou comigo que cada um tinha o seu tempo. E eu levei isso para o resto da minha vida. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. Então eu quero que você entenda que se você se irrita facilmente com pessoas lentas que não te acompanham,
eu quero te dar algumas dicas, e são dicas que eu utilizei para minha vida, porque eu já fui um cara que eu não suportava gente lerda do meu lado. E o que acontece? Como eu ficava muito estressado e a pessoa não pegava no jeito, eu vou te dar um exemplo muito legal, principalmente voltado para trabalho. As pessoas que não suportam os lentos e estão no nível 4 de ansiedade, ela é uma pessoa extremamente produtiva no trabalho. E eu sempre fui muito focado em trabalho, eu sempre fui um cara muito interessado em trabalho. E as pessoas que não suportam os lentos, ela tem um nível de produtividade muito alto, né? Elas trabalham muito. E quando você pega uma pessoa que não trabalha a mesma frequência, no mesmo nível que você fica um pouco irritado. E o que você pode fazer para que você não se irrite tanto? Eu vou te dar uma dica de ouro que eu utilizei e eu aprendi isso na minha vida. Crie frameworks ou fluxogramas para as pessoas que não têm o seu ritmo. Como assim? Você vai ensinar alguma coisa para alguém. Imagina que você vai ensinar a pessoa a criar uma planilha no Excel, ou você vai ensinar a pessoa a fazer uma atividade nova. Para você não ter que falar tudo que ela tem que fazer, cria um mapa, tipo um mapinha. Primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio, quarto estágio, quinto estágio, sexto estágio. O que ela tem que fazer? Qual o passo a passo que ela tem que fazer, que ela tem que tomar? Por quê? Isso vai fazer com que a pessoa ela faça de um jeito um pouco mais rápido, porque às vezes você explicando, você não está explicando bem. Ela vai fazer de uma forma um pouco mais rápida e ela vai fazer de uma forma que ela consegue pegar o manual dela a qualquer momento. Ela não vai ficar recorrendo a você, porque você vai ficar irritado quando a pessoa te perguntar 2 vezes. Você vai ficar extremamente puto se a pessoa te perguntar 3 vezes. Então, assim, eu quero que você entenda que as pessoas elas vão se irritar, de fato. Se você é essa pessoa irritada e ela vai te perguntar mais vezes, crie esses fluxogramas, crie esses mapas para essas pessoas, para elas não se perderem. E aí você fala com a pessoa, olha só, eu te dou um mapa aqui para você fazer. Se você tiver qualquer dúvida ou qualquer dificuldade, beleza, você pode recorrer a mim. Mas te garanto que as pessoas vão te recorrer muito, mas muito menos, porque eu fiz isso durante quase toda a minha vida nos lugares que eu trabalhei. Então, assim, crie frameworks para as pessoas poderem entender. E a segunda coisa, para você que não suporta gente lenta, eu quero que você entenda que, às vezes, pode ser que você não esteja ensinando de uma forma muito eficiente. E isso pode ser a maioria das vezes. Às vezes você não tem a prática de ensinar. Você tem a prática de fazer, você tem a habilidade para fazer, mas você não consegue passar isso para as outras pessoas. Eu tenho certeza que você já teve algum professor na sua vida que era um gênio, uma pessoa extremamente inteligente, mas era um estúpido na hora de passar a informação. E às vezes você é uma pessoa que sabe fazer, mas às vezes pode ser essa pessoa que tem dificuldade de passar para os outros. Então, assim, se você tem dificuldade de passar a informação para as outras pessoas, se as pessoas já falaram isso para você, eu quero te dar uma estratégia para você conseguir passar as informações de uma forma melhor. Eu quero que você conte histórias. Toda vez que você vai explicar alguma coisa para as pessoas, isso vai demandar um pouco de paciência sua. Toda vez que você vai explicar alguma coisa para a pessoa, eu quero que você conte histórias. Eu quero que você passe para as pessoas histórias do que você está fazendo. Por exemplo, você tem que fazer uma planilha no Excel. Conta uma vez que essa planilha deu super certo para alguma pessoa que te pediu. Ou conta um perrengue que você passou para essa pessoa, para ela falar assim, caraca, eu preciso fazer isso aqui é importante. Às vezes a pessoa não faz de uma forma eficiente porque ela não vê sentido naquilo que ela está fazendo. Então, eu vi muitas vezes quando eu atendi empresas e quando eu era consultor, eu via muitas pessoas com problemas por causa disso, porque elas faziam de qualquer jeito, porque elas não viam sentido naquilo que elas estavam fazendo. Então, conta uma história e pega essa história e mostra o quanto aquilo que você está fazendo é importante, que ela entenda que é importante, para que ela consiga fazer de uma forma eficiente, para que ela não tenha que errar, para que ela não tenha que ficar te procurando toda hora ou fazendo de qualquer jeito. Então, assim, contar histórias é uma coisa maravilhosa que vai fazer com que você, sim, consiga infiltrar na cabeça dessa pessoa que às vezes é lenta
e que ela consiga colocar um nível de prioridade mais importante na cabeça dela para fazer aquele tipo de trabalho que você quer ou fazer aquele tipo de coisa. Eu quero que essa pessoa ande mais rápido. Bom, explica às vezes, conta uma história que você foi assaltado, conta uma história que você chegou atrasado no trabalho e você perdeu uma oportunidade de emprego. Conta uma história, ok? Então, tudo tem uma história para você poder contar e isso vai te ajudar bastante a você dar uma baixada na poeira para você não se estressar tanto com gente lenta. Vamos para o quinto e penúltimo caso e a quinta e penúltima solução que eu vou te entregar para que você consiga enfrentar esse nível de ansiedade, que é a ansiedade de querer logo férias. Aquela pessoa que procura logo férias e que está planejando as férias no carnaval, ou aquela pessoa que hoje a gente está em dezembro e ela já está imaginando como que vai ser a Páscoa do ano que vem, ou já está imaginando como que vai ser o carnaval do ano que vem. Se você entender isso, e eu acho que isso é muito importante para você, é o seguinte: eu quero que você entenda que planejamento é fundamental na vida de todas as pessoas. O planejamento ele vai te levar a lugares inimagináveis. O planejamento ele vai fazer com que você alcance coisas que muitas pessoas que não planejam nada não vão alcançar. Mas eu quero que você entenda que planejar demais vai acabar te atrapalhando. O planejamento ele é muito importante, mas eu quero que você vá com calma. Planeje. Planejou as suas férias? Tô no carnaval, vou planejar meu ano novo. Pega leve, mas se você quer planejar o seu ano novo, se você é uma pessoa extremamente ansiosa, vamos com calma. Vai planejar o seu ano novo? Planeja. Estruturou tudo, esquece aquilo. Se força a esquecer aquilo. Porque se você ficar pensando, você vai ficar mais nervoso. E aí o que acontece? Imprevistos. E eu tenho certeza que para essas pessoas que querem logo férias, imprevistos matam a vida delas. Imprevistos, na última semana, no último mês, o carro quebrou, não vai dar para viajar, o avião quebrou, não vai dar para viajar, a pousada cancelou e não vai dar para viajar. O quanto você vai ficar estressado? Porque você alimentou durante muito tempo essa ansiedade e chegou naquele exato momento, pimba, você não vai conseguir alcançar aquilo e você vai ficar extremamente estressado, extremamente frustrado. O teu trabalho vai piorar, teu humor vai piorar, você vai ficar extremamente nervoso. Então, assim, estruturou, planejou, já está tudo feito, foca no presente. Foca no estado presente. Quando chegar o grande momento, chegou o momento de você viajar, de você curtir, de coração, desliga a tua rotina. Se desliga um pouco de trabalho. Tenta ficar 4, 5, 6 dias sem pensar nisso. Eu sei que vai ser difícil as primeiras vezes, mas se esforça isso. Procura alguma coisa para fazer. Se você está pensando em trabalho, vai sair para fazer uma caminhada. Se você está pensando em fazer alguma coisa, entregar alguma planilha, vai comer alguma coisa, vai sair para fazer alguma coisa. Se distraia, faça alguma coisa. Se desliga das redes sociais. Se desliga um pouco dessa rotina, desliga um pouco do celular, faça um detox das coisas, curta o passeio. Você está em um lugar legal, você está numa praia, você gosta de praia? Vai curtir a praia, vai curtir os restaurantes, vai curtir o lugar, vai curtir a história do lugar. Todo lugar tem uma história. Procura um guia turístico perto da cidade, você não precisa pagar o guia turístico se você não quiser, mas pergunta para ele, quais lugares você me recomenda? Ou você na própria internet você acha? Quais lugares históricos você pode procurar? Agrega um pouco mais a tua vida com coisas que vão te dar realmente valor do que você ficar, às vezes, arrastando na rede social, scrollando para baixo. Uma coisa que só vai te fazer mal. Às vezes você está numa viagem super legal e aí você vê uma pessoa viajando num lugar melhor do que o seu, e aí você fica chateado porque você queria estar naquele lugar. Olha o quanto é triste isso. Por isso que eu te falo, desligue-se. Para de se comparar. Então, assim, se você quer logo as férias, planejou, esquece. Agora é só um momento. Presente, 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 presente. No último mês, eu posso me programar mais? Pode. Aí você aí a ansiedade vai aumentar um pouquinho, mas aí você vai arrumando mala, vai arrumando as coisas, beleza. Mas não fique esses 10 meses alimentando isso, que isso vai te fazer muito mal, ok? Então, assim, curta o passeio. Curta os lugares,
curta a viagem, curte as férias, com quem quer que seja, se é sozinho ou se é na companhia das pessoas. Curta isso, aproveite isso. E vamos para a última solução, para o último nível de ansiedade, que é o nível de fazer a aposentadoria um deserto, que é o nível mais perigoso. O nível acima que eu falei para vocês, que é o 5º nível, é o nível que para mim hoje, das pessoas que eu me relaciono, é o mais perigoso e eu te dou esse conselho. Mas se você está no momento de vai estar perto de se aposentar, ou vai se aposentar, ou já está aposentado, eu quero te dar o ponto do seguinte. Se você está fazendo férias, se você está fazendo da sua aposentadoria um momento de você não ver logo a hora de acabar, não ver a hora de chegar à tua aposentadoria, eu quero te dizer 2 coisas. A primeira coisa é o seguinte, você está trabalhando em um lugar que não te faz bem. Você está em um lugar que você, de fato, você não sente prazer. Talvez você tenha sentido prazer em algum momento, mas em algum caso, em alguma ocasião, esse prazer foi perdendo e você foi perdendo o prazer de ficar ali. E eu quero te dar um conselho para o seguinte, se você está chegando nesse nível, eu quero que você encontre coisas prazerosas de se fazer. Eu quero que você comece a encontrar coisas para você alinhar junto com o seu trabalho. É uma atividade física? É uma viagem? É uma atividade? É um passeio? O que você gosta de fazer? Encontre coisas que te deem prazer de fazer. Eu acho que quando as pessoas estão querendo demais a aposentadoria, elas fazem uma pausa, elas cortam de uma forma muito abrupta. Ou seja, ela corta o fio na raiz. Isso faz muito mal, porque a gente não está preparado para isso. Então eu quero que você entenda que é hora de você se preparar. Se você está chegando perto da aposentadoria, é hora de você cultivar novas atividades. Mesmo em fato de você estar trabalhando, mas cultive novos prazeres. Que tipo de prazer você tem? Sei lá, andar a cavalo, ter uma fazenda, cuidar de algum animal, viajar. Você que vai decidir. Andar de bicicleta, correr, o que quer que seja. Você que vai decidir que atividade você vai utilizar para você substituir um pouco do seu trabalho. Ele vai eliminar totalmente a sua ansiedade? Não, mas ele vai de fato diminuir bastante o seu nível de ansiedade porque você tem outras coisas para fazer, a não ser só trabalhar. Então eu quero que você entenda que assim, quando você faz uma pausa muito abrupta de uma coisa que você já não gostava tanto, mas que você estava no automático trabalhando, quando você para, você vai ficar desesperado. Então, começa a encontrar coisas para você fazer. Artesanato, uma corrida, uma viagem, um empreendimento, alguma coisa, algum sonho que você tinha algum tempo atrás de abrir um negócio que hoje você tem tempo para abrir. Então, assim, tudo isso é muito importante para quê? Você vá criando com calma, com paciência, para que sim, vai chegar um exato momento que você vai entrar na aposentadoria e você não vai estar tão à toa, você não vai estar tão parado. Você vai cultivar o tédio, você vai cultivar outras coisas, você vai cultivar a jornada, mas que você vai estar um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo, porque você tem outras coisas para fazer e você não vai estar 100% desligado e parado. Então, gente, esses foram os 6 níveis de síndrome do pensamento acelerado ou dos níveis de ansiedade. Eu quero agradecer imensamente para você que está aqui me assistindo até o final do vídeo, ou seja, você não é uma pessoa ansiosa para querer ver o final do vídeo. Quero te agradecer para você estar aqui desde o início e estar aqui até o fim, porque poucas pessoas chegam e concluem vídeos tão longos como esse. E eu quero dizer que eu estou muito feliz por você estar aqui. Eu estou muito grato, muito contente e quero te parabenizar por você ter separado pelo menos aí que seja 40, 50 minutos do seu tempo para você poder assistir isso daqui e para sim você se tornar uma pessoa muito melhor. Eu quero que você entenda que esse canal aqui ele é voltado para isso. Ele é voltado para enxergar síndromes e enxergar sintomas de problemas e sim trazer resoluções. Eu quero que você entenda que eu também não sou perfeito e assim como você eu tenho minhas dificuldades e gosto de passar para você aquilo que eu faço comigo
para você conseguir, às vezes, se espelhar e se inspirar naquilo que eu faço para você poder utilizar para a sua vida. Quero te passar um ótimo vídeo, um ótimo final do vídeo. Se você gostou, não deixa de curtir aqui o vídeo, não deixa de se inscrever no canal e vai ser um prazer estar aqui nessa jornada maravilhosa que é de fazer você se tornar protagonista da sua vida e que você consiga, assim, encontrar a calmaria e a plenitude que a sua vida tanto merece. Até o próximo vídeo e espero que você tenha gostado. Tchau, tchau!